Gente, então, promessa cumprida, vim aqui para ensinar o vídeo de conserva de repolho, que em alguns lugares chamam de chucrute, no Brasil foi o nome que a gente adotou e que é o nome que vem do norte da França, ou sauerkraut, que é o nome que eles usam lá na Alemanha, que quer dizer repolho azedo. O processo é super simples e a gente chama de sauerkraut ou de chucrute o produto que resulta da fermentação lática do repolho. Então, o que a gente vai fazer basicamente é colocar esse repolho amassado, temperado com um pouco de sal, num pote onde ele fique sem nenhum tipo de ar dentro, porque a fermentação acontece no ambiente anaeróbico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar esse repolho em lâminas fininhas, vai amassar para ele soltar bastante líquido e temperar ele com sal. E daí a gente vai conservar eles nesses potinhos aí, ó, que você pode inclusive reutilizar eles em casa. Tem alguns lugares que você pode encontrar, por exemplo, a Companhia dos Fermentados em São Paulo, elas vendem uns potes que já tem uma válvulazinha, que o ar vai sair, mas não vai entrar nenhum tipo de ar dentro. Isso é importante porque num pote assim, você vai precisar de vez em quando dar uma olhada, abrir um pouquinho o seu pote, porque vai acontecer uma fermentação e é possível que o seu pote comece, o seu líquido que tem dentro do pote comece a vazar. Então, de vez em quando você vai lá e dá uma aberturazinha no seu pote para você não sujar todo o ambiente onde você vai deixar as suas conservas guardadas. Seguinte, muito importante é potes muito bem higienizados, lavar com água e sabão e ferver eles por pelo menos 2 minutinhos em água quente. Você vai fazer a conserva e manter ela em temperatura ambiente. Se você tiver num lugar muito quente, norte e nordeste do Brasil, Pernambuco, meu país, o ideal é que você deixe num cantinho escuro e que não pegue tanta temperatura. Na verdade, todas as conservas você precisa diminuir a incidência de luz e calor em cima delas, mas você deixar numa temperatura amena ali, 20 e poucos graus. Então, aquele cantinho embaixo da pia, o armário, é um lugar bacana para você deixar suas conservas. Bom, primeiro a gente vai cortar esse repolho. Não precisa ser super fino, porque a gente também quer textura, né? Vai cortar ele inteiro. Já vou colocando aqui nesse pote. Logo menos a gente vai entrar com sal. Importante deixar umas folhinhas para você conseguir tampar depois o seu potinho. Assim, tá? Não sei se vai dar pra ver, mas na hora que eu finalizar vocês vão conseguir ver. Então, deixa sempre uma folhinha para você poder fazer isso na hora de finalizar as suas conservas e deixar elas mais protegidas do contato com o ar, tá bom? A gente tem a impressão que por causa desses nomes sauerkraut, chucrute, essa receita ela é originária da Europa, mas na verdade ela não é. No século III, na construção da muralha da China, era feita uma conserva de repolho com vinho de arroz e essa conserva era usada na alimentação dos homens que trabalharam na construção. Então, é sim um superalimento. Obviamente que as condições em que a muralha foi construída não favoreciam uma alimentação super rebuscada, mas a gente tem aqui um alimento com bastante vitamina C, o que vai fortalecer o sistema imunológico e que ainda é um probiótico super importante que vai manter a tua flora intestinal limpa. Todos esses fermentados, eles trabalham de forma muito importante na nossa flora intestinal. E como eu disse lá no post, é uma conta muito simples. Um corpo limpo, sem toxina, é um corpo com menos probabilidade de adoecer.
E ainda por cima você tem a vantagem de ter um alimento que vai durar muito mais tempo. É uma forma muito importante de conservação também. Bom, repolhozinho todo cortadinho. Agora o processo vai ser salgar ele. Um pouquinho de trabalho manual, porque afinal de contas, né, cozinhar é isso. Então a gente vai... Lembra que eu falei que não pode passar de 2%, 2,5% de sal. Então a gente só vai colocar um pouquinho de sal. Eu não tenho balança aqui, mas a gente espera um pouco de bom senso, né? Então assim, pouquinho mesmo de sal. Porque se você usa muito sal, o que vai acontecer é que você vai interromper a sua fermentação, né? O sal, ele dá uma inibida nessas bactérias que tem aqui nas folhas do repolho e não vai deixar ele fermentar bem. Mas o sal também é um agente de conservação, ele não está só aqui para temperar, mas ele em excesso, ele vai interromper a sua fermentação. Agora a gente vai amassar bem. E toda essa água aqui que está presente no repolho, ela vai começar a soltar. E essa água cheia de vitamina, um pouco de açúcar também, que vai favorecer bastante na fermentação. É que vai dar complexidade, vai ajudar na fermentação, vai deixar gostoso, porque o vegetal gostoso é o repolho, né, gente? E claro, a receita tradicional, ela é feita com repolho branco, mas você pode usar a cor do repolho que bem lhe apetecer, né? Sua conserva, suas regras. Nossa, quando eu era estagiária na Espanha, eles me davam caixas enormes de repolho para amassar para fazer conserva. Acho que eles descobriram que eu tinha sido massoterapeuta antes e aí me pegaram para Cristo. Virei a amassadora oficial de repolho. Dá para ouvir o croque-croque? Gente, a cor dessa conserva é linda de viver. Um alimento barato. Tem um prato alemão muito típico que é joelho de porco, que eles servem com essa conserva de repolho, purê de maçã, mostarda, sempre. Mãos sempre limpinhas, potes sempre limpinhos. A qualidade e o sucesso da sua conserva vai depender muito da higiene. Então é super importante você ter todos os seus utensílios bem higienizados, ter as mãos sempre bem higienizadas. Obviamente os vegetais orgânicos, eles tendem a fermentar mais rápido. Algumas pessoas conseguem sentir bastante a diferença de sabor de um para o outro. Eu confesso que no caso do repolho eu não sinto, mas eu consigo perceber a velocidade que ele começa a fermentar. E o tempo de durabilidade dele, imagina que isso é uma conserva, né? Então é feito para conservar os alimentos. Então você tem ali pelo menos durante 6 meses um super alimento. Quanto mais tempo você deixa fermentar, mais ácido ele vai ficar. E depois que você abre, depois que acaba o processo de fermentação, o ideal é conservar ele em frio. E outras coisas que você pode ter aqui é temperar com algumas ervas aromáticas, como tomilho. Você também pode usar pimentas, pode usar semente de coentro, pode usar zimbro. Fica à vontade para saborizar do jeito que você gostar. Erva doce também eu gosto bastante. Uma vez eu fiz de pimenta togarashi com talo de coentro e ficou sensacional. Então dá pra dar uma pirada, dá pra pensar em muita coisa bacana pra temperar, né? Você aqui tem uma base e a partir da base você faz o que você quiser. Vou aproveitar esse tempinho que eu tenho aqui para falar para vocês que tem um livro muito bacana que eu uso ele bastante, que é
A Arte da Fermentação, do Sandor Katz, que você tem uma ideia aí de vários tipos de fermentação de vários lugares do mundo. É um livro super completo, que vale a pena ter, sim. Também tem um livro que chama Cozinhar, de um jornalista americano que chama Michael Pollan, que tem um capítulo sobre a fermentação, que honestamente é o capítulo que eu achei mais lindo, assim, me emocionei inclusive, que também vale ler. O Noma tem um livro que é o Guia de Fermentação do Noma, acho que ele só tem disponível em inglês, e é um livro que eu não tenho, aliás, se alguém quiser me dar de presente eu aceito. Mas que para quem gosta de estudar fermentação, mesmo se você não vai fazer em casa, ou se você é um curioso, um químico ou nutricionista, acho que é um livro que traz muita informação importante. Vocês viram que eu amassei e reduziu praticamente o volume em 1/3, né? Reduziu porque tem todo esse líquido aqui, ó, que estava presente no repolho. Aqui em Portugal eles chamam de couve. E eles têm uma couve, que para mim é um repolho muito bonita aqui, que chama couve coração. Ela é um pouco mais doce também. Feito isso, tá pronto. Agora a gente só vai colocar nos potes. Mãozinhas limpinhas, potinhos limpinhos, utensílios limpinhos. A gente vai colocar todo o repolho dentro desse pote aqui. Daqui a pouco a gente vai apertar para caber tudo e ficar o mínimo de ar possível dentro do pote. Quem diria que meio repolho ia caber dentro de um pote desse tamanho, né? Mas cabe sim, fica delicioso sim, fica lindo sim. Parece que vai dar errado, né, gente? Mas não vai dar, não. Vou dar uma lavada no pote aqui por fora. Vou amassar um pouquinho mais. E acomodar a primeira tampinha que a gente fez com as folhas. E aí aquela tampinha que eu cortei no começo, vou colocar ela aqui para evitar que as folhinhas entrem em contato com o ar. Prontinho. Importante colocar uma etiqueta para você saber quando você fez, e aí você também vai conseguir perceber quanto tempo ele vai ficar mais ou menos ácido. No caso desse tipo de pote, é importante a gente sempre ficar de olho. A gente vai ver aqui formando umas bolhas, ele começar a efervescer. Então, abrir um pouquinho o pote com carinho todos os dias e fecha para tirar um pouco da quantidade de ar que vai se formar aqui. Porque
Porque basicamente o que está acontecendo dentro do pote é que as bactérias láticas que já tem na folha do repolho, elas vão começar a se alimentar dos açúcares, da glicose que também tem no repolho, e o que vai acontecer é que elas vão começar a liberar gás, né? Então esse gás é que vai fazer acontecer uma atividade efervescente aqui dentro, então é importante abrir de vez em quando, caso você não tenha o potinho com a válvula, para você poder tirar um pouco desse ar, para não correr o risco de trincar o seu pote, ou mesmo desse líquido que está aqui, você desperdiçar ele todo, porque ele pode começar a vazar, né? Encontrar caminho aqui para poder sair. Então, ó, tá feito, potinho etiquetado. Você agora vai deixar em temperatura ambiente num lugar escurinho. Pronto, gente, a nossa conserva tá linda, prontinha aqui, etiquetada. Importante você, principalmente se estiver usando vegetais orgânicos e não tiver um pote com válvula, é abrir, dar sempre uma checada 2 vezes por dia e abrir um pote. Não precisa tirar completamente a tampa, só tira um pouquinho assim, ó, para ele sair o ar e fecha de novo, porque enquanto as bactérias estão se alimentando, elas vão começar a liberar bastante gás dessa alimentação. Então, muito importante você abrir para evitar acidente e sujar toda a sua despensa com esse líquido roxo maravilhoso, tá bom? Então, se vocês gostaram, avisa para mim. Se quiserem outros vídeos falando um pouco mais de fermentação, as receitas mais práticas e coisas que vocês possam fazer em casa, também avisa pra gente. Tem uns canais que eu adoro, assim, tanto no Instagram como no YouTube, mas como a gente usa muito mais o Instagram, vou falar que vocês podem seguir a Companhia dos Fermentados, a Neide Rigo e também o Bora Fermentar, que tem sempre conteúdo bacana também sobre fermentação. E o que eu puder ajudar vocês, claro, né? Manda um direct que eu sempre que puder eu vou responder. Então, um beijo, conservem-se e conservem. Caramba. Isso é muito bom.